A paz do Senhor Jesus, amém? A todos os irmãos, Deus abençoe a vida de todos que vai ouvir esta mensagem neste dia de sexta-feira abençoada, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês que aqui estão. Estamos aqui mais uma vez, né, para nós aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor, aprender mais um pouquinho sobre a palavra, sobre a Bíblia, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos, ele vive em união, não é verdade? A Bíblia, ela nos diz que o meu povo, ele perece por falta de entendimento, né? O meu povo, ele perece por falta de conhecimento, não é verdade? E quantas pessoas no meio cristão estão perecendo, né? Porque não conhece a palavra, não entende a palavra, na verdade, não examina, não tem o costume de ler a palavra do Senhor, não é? E quando a gente não tem o costume de ler a palavra do Senhor, nós caímos no erro, né? Nós caímos no erro de acreditar em cada pessoa, acreditar nas pessoas, acreditar no que as pessoas dizem, né? Em cima do altar, não é? Por quê? Porque nós não temos o costume, né, de ler a palavra, não temos o costume de examinar as escrituras, né? E este, meus irmãos, é um intuito, esse é o meu intuito aqui, de ensinar um pouquinho da palavra, um pouquinho do que eu conheço, né? Da palavra do Senhor, né? Um oferecimento da Escola de Teologia Maranata. Você que vai ouvir essa mensagem no Facebook, no YouTube e no Instagram, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus, amém? O meu nome, para quem não me conhece, Pastor Aguinaldo, amém? Estamos aqui para fazer a diferença, amém? Para fazer a diferença, para ensinar um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor, não é? Para nós ter entendimento, né? E juntos irmos morar no céu, amém? Hoje, meus irmãos, nós vamos trabalhar sobre o livro de Jonas, né? Jonas, o tema é amar quem você detesta. Deus ama quem você detesta. Esse é o texto, é o tema do livro de Jonas hoje. Deus ama quem você detesta, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui sobre o livro de Jonas, um dos profetas menores. O sexto profeta menor da Bíblia, amém? Então, Deus ama aquele que você detesta. Eu creio que essa mensagem vai falar muito aos corações daquele que vai ouvir essa mensagem. Antes de eu entrar no conteúdo, antes de eu ler o texto, vamos orar, pedir sabedoria e discernimento para o Senhor, amém? Vamos orar um minutinho para que Deus ele venha, né, fazer o melhor em nossa vida neste dia de sexta-feira, amém? Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, nos colocamos na Tua presença nessa noite, nessa tarde, Senhor, nessa tarde de sexta-feira, para, meu Deus, aprender um pouquinho mais da Sua palavra, Senhor, ler as Tuas escrituras, meditar na Tua palavra. Senhor, venha com o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, nos capacitando, nos dando sabedoria e nos orientando, Senhor, naquilo que devemos falar. E que o ouvinte do outro lado, Senhor, dessa tela de celular, ela possa ouvir e entender aquilo que vai ser falado. Meu Deus, usa o Teu servo conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Hoje o tema é Jesus, Deus ama quem você detesta. O livro que nós vamos trabalhar é o livro de Jonas, né? O objetivo desse estudo é defender historicidade do livro, defender a historicidade do livro de Jonas, né? E também esclarecer os motivos que levaram o profeta a desobedecer a ordem de Deus. Mostrar como às vezes temos dificuldades de compreender o amor de Deus e principalmente quando este amor alcança a quem nós reprovamos. Amém? Esse é o objetivo desse estudo. O texto, meus irmãos, que nós vamos ler para o nosso estudo é Jonas 3, versículo 10, e depois nós vamos ler um contexto maior do livro de Jonas. Então nós vamos começar com Jonas 3, o versículo 10, que vai dizer assim: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho,
e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não o fez. Eu vou repetir o texto. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Meus irmãos, Deus, ele ama os pecadores mais desprezíveis e está pronto a perdoá-los, não é? Desde que eles se arrependam, né? Desde que se arrependam de seu pecado, né? Então Deus, ele ama todos, né? Todos os pecadores, os mais vil dos pecadores, o pior do pecador. Deus, ele ama independente do seu pecado, né? Desde que você esteja pronto a se arrepender, não é? Quando você se arrepende do seu pecado, né? Deus ele vai te amar. Nesta lição, estudaremos o livro do profeta Jonas, um judeu que levou a mensagem do Senhor aos sírios. É importante ressaltar que este não é um livro de profecias padrão, pois o profeta não atende, não é, a ordem divina de imediato, tenta fugir do seu chamado e acaba engolido por um grande peixe, não é? Então aqui nós podemos ver na narrativa de Jonas que ele não atendeu o chamado de pronto, né? Deus mandou ele ir lá pregar na cidade de Nínive e ele decidiu fugir. Pegou um navio para Tarsus e decidiu fugir. Jonas, ele optou a não fazer a vontade do Senhor, não é? Então ele fugiu dentro de um barco, né? E ali ele foi jogado no mar e foi engolido por um grande peixe. Contudo, por intermédio da mensagem deste profeta que parece ter iniciado tão mal a sua jornada, aprendemos a respeito do imensurável amor de Deus. O livro de Jonas, meus irmãos, nos mostra a graça divina disponível a todos os povos. Nós, como os ninivitas, também não merecíamos o perdão e a misericórdia do Senhor, mas ele nos amou e enviou seu filho para morrer em nosso lugar. Amém? Nós, como os ninivitas, nós também não merecia a graça divina, nós não merecia o amor de Deus, né? Mas Deus, ele nos amou de tal maneira que ele enviou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Esteja atento à leitura e ao estudo desta lição, pois o livro de Jonas, meus irmãos, é uma aula a respeito de como devemos lidar com as pessoas que provocam em nós as piores sensações, não é? Ele também nos mostra a diferença entre a bondade divina e a justiça humana. Isso ele vai nos mostrar a diferença da bondade divina e a justiça humana, amém? Deus envia uma violenta tempestade em Jonas 1:4. Deus cessa a tempestade, não é, instantaneamente em Jonas 1:15. Deus também ordenou que uma planta frondosa fizesse uma sombra para Jonas em Jonas 1:17. Deus ordenou que o peixe vomitasse Jonas em Jonas 2:10. Deus ordenou que uma planta frondosa fizesse uma sombra para Jonas em Jonas 4:6. Deus enviou um bicho para comer a planta em Jonas 4:7. Deus enviou um vento muito quente para soprar em Jonas 4:8. Amém? Essas foram as coisas que Deus fez para mostrar para Jonas o quão ele estava errado, né? Ali por ter fugido, por não ter misericórdia daquele povo, né? Meus irmãos, agora vamos ler um texto
com o contexto, porque na regra bíblica, um texto fora de contexto, ele vira um pretexto para a heresia, né? E nós não estamos aqui para falar heresia. Então nós vamos ler um texto, né, com um contexto. Jonas 1, do 1 ao 3, vai dizer assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio, não é, que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e destes para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Não é? Então aqui a narrativa nós podemos ver que Deus ele pede para Jonas ir até Nínive. Jonas pegou um navio para Tarsis, né? E fugiu, chegou lá no calabouço do navio, dormiu, e ali o navio começou a ir a pique, querer se afundar, e aqueles homens do navio ali jogou a sorte, que era o costume daquele povo, e a sorte caiu em Jonas. E Jonas pediu para aquele povo jogar ele no mar, porque a culpa do navio está querendo se afundar, uma grande tempestade se formou ali em volta daquele navio, e Jonas pediu para jogar ele no mar, e Deus envia um grande peixe para engolir Jonas, né? E depois o peixe vomita Jonas na praia, né? Basicamente esse é o contexto da mensagem. Meus irmãos, o livro de Jonas tem uma mensagem singular em relação aos demais profetas, amém? Ele nos oferece lições de que o amor de Deus não estava circunscrito apenas em Israel. O fato de Deus ter escolhido, né, não significa que havia desprezado as demais nações, não é? Então o livro de Jonas vai nos ensinar que o fato de Deus ter escolhido Israel como uma nação, ele não excluiu as demais nações, não é? Em Jonas contemplamos o imensurável amor de Deus, capaz de se preocupar com o povo mais cruel daquela época, os assírios, não é? Então Deus ele se preocupa com aquele povo assírio, um povo cruel, um povo rebelde, um povo idólatra, né? E você vai ver ali no decorrer da mensagem o amor que Deus tinha por aquele povo, o amor que Deus tinha pelaquela nação, né? E além de defender a universalidade da graça, meus irmãos, o livro também aponta para a misericórdia divina, que concede novas oportunidades, tanto para Jonas quanto para os assírios. Nossos pecados podem ser vice-escravos, porém jamais serão maior do que o perdão e o amor de Deus, amém? O nosso pecado nunca vai ser maior do que o amor e do que o perdão de Deus. E estas dádivas divinas estão disponíveis a todos os seres humanos via arrependimento, não é? Então essa dádiva de Deus de perdoar o pecador, de amar o pecador, está disponível a todos, né? A todo ser humano, né? Via arrependimento. Quando você se arrepende do seu pecado, quando você se arrepende da sua transgressão, automaticamente o amor de Deus invade o seu coração e você vai ter uma real mudança. Foi assim que aconteceu com o povo de Nínive. O profeta Jonas depois voltou, profetizou naquela cidade e toda a cidade se arrependeu, e você vai ver no decorrer da mensagem o que aquele povo fez. E, meus irmãos, até aqueles indivíduos que reputamos como os mais desprezíveis deste mundo, Deus ama a todos, inclusive aqueles a quem abominamos, não é? Como cristão, não vamos ser hipócritas aqui de dizer que não, mas tem coisas que nós abominamos dentro da igreja, né? Mas Deus não, Deus ama a todos, não é? Deus ama até aqueles que nós julgamos, aqueles que nós abominamos, não é? E é esse amor que o livro de Jonas ele vem nos ensinar, amém? E eu quero trabalhar aqui alguns pontos, 3 pontos, né?
Primeiro ponto, amém? Jonas, sua vida, Jonas e sua vida. Jonas era filho de Amitai, não é? De Gade, Ofer da tribo de Zebulon, não é? Então Jonas era de Amitai, ele era de Gade, ele era da tribo de Nebulon, e você pode ver isso lá em Jonas 1, versículo 1, não é? Também tem um versículo lá em 2 Reis 14, deixa eu ver se eu acho aqui, 2 Reis 14, 2 Reis 14, vamos ver o que está dizendo aqui, deixa eu pegar o texto, 2 Reis 14, o versículo é o 25, versículo 25, ele vai dizer assim, ó: Restabeleceu as fronteiras de Israel desde a entrada de Amate, no norte até o mar da Araba, o mar morto do sul, tudo conforme Yahvé, o Senhor Deus de Israel, havia prometido por intermédio do seu servo, o profeta Jonas, filho do profeta Amitai de Gade, Efer. Né? Então aqui nós podemos ver aqui 2 Reis 14, 15, 25, que Deus aqui, né, já falou com o profeta Jonas, né? Segundo a profecia de Jonas, Deus foi lá e fez o que ele tinha profetizado ali através da palavra do Senhor em 2 Reis 14, 25. Meus irmãos, era uma profecia, um profeta galileu, né? A vida de Gade, Ofer, que ficava a 7 quilômetros, né, da cidade de Nazaré. Então ele ficava a 7 quilômetros da cidade de Nazaré. E os judeus, na época de Jonas, de Jesus, Natanael, estava enganados quando questionaram que nenhum profeta havia surgido de Nazaré. Você pode ver isso lá em João 1:45, quando Natanael disse que nenhum profeta poderia vir de Nazaré, não é? E o livro de 2 Reis 14, 25 circunscreve o ministério de Jonas no século, né? No século antes de Cristo, período de 793 e 753 antes de Cristo, amém? Na época do rei Jeroboão II, rei de Israel, ele profetizou a expansão geográfica e a prosperidade política de Israel antes do triunfo de Jeroboão. Deus também desejava o bem de Israel, não é? O problema é que a prioridade anunciada por Jonas levou o povo a se distanciar de Deus. Até então Jonas estava acostumado a entregar mensagens populares, não é? Jonas ele estava acostumado a entregar mensagens populares, não é? Estava acostumado a entregar mensagem que agradava o homem, agradava o povo, né? O sucesso de sua profecia fomentou sua popularidade em Israel. Ele ficou preocupado com sua reputação, que teve dificuldade para cumprir a missão que Deus lhe confirmou, né? Uma vez que a ordem divina colidia com os fortes sentimentos nacionalistas que caracterizavam os principais círculos social de Israel. De modo semelhante, meus irmãos, muitos jovens estão preferindo desobedecer a Deus para preservarem a reputação que possuem diante dos seus círculos de amizade, não é? Então Jonas ele estava preocupado com a reputação dele lá em 2 Reis, aonde ele vinha profetizando coisas para agradar o homem, situações que agradavam o homem, profecias de bênção, né? E quando Deus manda ele profetizar uma coisa de maldição, ele ficou preocupado com a reputação dele, não é? E não é diferente no nosso meio hoje. Não só jovens, como os pastores, líderes de igreja estão preocupados em trazer mensagem que
agrada o homem, que agrada o ser humano, uma mensagem de bênção, uma mensagem de prosperidade, mas realmente eles não querem mais fazer a vontade de Deus. A maioria dos pregadores hoje estão preocupados com a sua própria reputação, aquilo que vai alavancar o ego dele, aquilo que vai fazer ele se mostrar mais, né? E quando Deus manda trazer uma profecia de derrota, uma profecia de maldade, uma profecia de enfermidade, uma profecia de pecado, de arrependimento, os pastores hoje não querem mais pregar isso, não é? Assim como Jonas se preocupava com a reputação dele no passado, os pregadores que se diz cristão hoje estão do mesmo jeito, preocupados com a vida, preocupado com, né, com a sua polpa, né? Preocupado aí com a sua própria vida. Na vida cristã, a obediência está em primeiro plano, não a reputação. Eu vou repetir, meu irmão. Eu vou repetir, minha irmã. Na vida cristã, a obediência está em primeiro plano, não a reputação. Você não tem que se preocupar com a sua reputação, meu irmão. Você não tem que se preocupar com a sua reputação, minha irmã. Você não tem que se preocupar com a sua reputação, pastor ou pastora, mas sim com a obediência. Nós temos que ser obedientes pela palavra. Nós temos que pregar aquilo que o Senhor manda, não aquilo que nós queremos. Não é aquilo que vai colocar a nossa reputação no alto. Não, não. Nós temos que pregar aquilo que o Senhor nos manda. Amém? Nós podemos ver, meu irmão, que Cristo foi reputado por aflito, ferido de Deus e oprimido, lá em Isaías 53:4, não é? No entanto, enquanto os homens julgavam-no como ferido, na verdade estava nos curando, pois pelas suas feridas nós fomos sarados, não é? Isaías 53:5, né? Enquanto achamos que ele estava sendo reputado, na verdade ele estava nos curando, não é? A reputação dos homens é falhas, mas a obediência a Deus sempre será louvável, né? Então a reputação dos homens é falha, meu irmão, mas a obediência de Deus sempre será louvável. Então nós temos que ser obedientes do Senhor. Nós temos sempre que obedecer a palavra do Senhor. Nós temos sempre que obedecer ao Senhor, não é? Porque a reputação do homem é falha. Um dia vai acabar a sua reputação. Você pode ver aí nas redes sociais um monte de líderes religiosos que estava lá no alto. Hoje você não vê mais falar no Facebook, né? Você vê aqueles pastores, aquele líder, uma reputação estourando e de repente some. Por quê? Por causa disso aí. Porque a reputação do homem é falha, mas a de Deus é eterna, né? Não troque a aprovação de Deus pela honra dos homens. Não troque a aprovação de Deus pela honra dos homens. Atos 5, versículo 22. Um testemunho. Esse livro, ao contrário dos demais profetas, é mais um relato histórico do que uma profecia. O livro não é uma fábula, mas um testemunho verídico da vida de Jonas. O relato de Jonas não pode ser considerado uma história de pescador. A narrativa da sua experiência é a base da mensagem que Deus oferece não apenas à Síria, mas também a Israel. Jonas é o único profeta do Antigo Testamento cuja profecia não consiste no que diz, mas no que viveu e testemunhou. Ele é o próprio autor do seu livro. Jonas, ele profetizou aquilo que aconteceu com ele. E alguns chegam a duvidar de sua autoria, né, pelo fato do livro ter sido escrito na terceira pessoa. Alegam que o livro é uma biografia e não uma autobiografia. Porém, era comum ao escritor hebraico relatar a sua própria história dessa forma. Amém? É provável que Jonas escolhesse escrever dessa forma como uma espécie de exortação para si mesmo e para a nação de Israel. Sua história precisava ser divulgada, pois havia muita gente em Israel
que pensava semelhante a Jonas, amém? Tinha muitas pessoas que pensavam semelhante a Jonas. As nossas experiências com Deus podem ser poderosas, né? Poderosas ferramentas de edificação, meus irmãos. Por isso devem ser compartilhadas com as pessoas, não é? Então a nossa vida, a nossa história, né, o nosso testemunho, ele pode ser uma poderosa ferramenta para as pessoas. E por isso ela tem que ser compartilhada, assim como o Jonas está compartilhando aqui o fato que aconteceu com ele. A historicidade do livro de Jonas é o livro profético do Antigo Testamento, né, mais questionado pelos teólogos liberais. Infelizmente, o debate em torno desse livro tem obscurecido a sua beleza literária e significação teológica. Amém? A história do livro não é fictícia ou parabólica. Não podemos duvidar da história, né? Não podemos duvidar da historicidade de Jonas. Seu livro foi inspirado por Deus e sua história foi verídica, não é? O nome Jonas está vinculado à passagem histórica em 2 Reis 14:25. Jonas é tão real e histórico quanto Jeroboão II. O próprio Cristo ratificou sua historicidade ao citá-lo como um profeta em Mateus 12, 38 e 40, né? Quando Deus falou assim, como Jonas passou 3 dias no ventre da baleia, convém também que o Filho do Homem fique 3 dias no seio da terra. Então o próprio Jesus ratificou, o próprio Jesus concordou, firmou que o livro de Jonas aconteceu. Se negamos a historicidade de Jonas, questionaremos a veracidade das palavras de Jesus. Se Jonas foi uma lenda, Cristo faltou com a verdade ao relatar a conversão dos ninivitas em Mateus 12, 41. Jesus confirmou os grandes pilares históricos de Jonas, sua estadia dentro do peixe e a grande conversão dos ninivitas. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará um tempo similar no coração da terra. Existia uma conexão real entre Jonas e Jesus, pois ambos serviram de sinal para a sua geração, como diz Lucas 11, 29 e 30. Ele foi o único profeta indicado por Cristo como seu antípodo para representar a maior verdade bíblica, a ressurreição de Jesus dos mortos. Amém? É muito bom, né, meus irmãos? Nós aprendemos com a palavra, né? Você vê que coisa maravilhosa, né? Jonas, Jesus ratificando Jonas, falando de Jonas, o que aconteceu com Jonas, né? Então não temos o que questionar. Jesus é Deus, Deus não mente, né? Se Jesus falou, então Jonas é verdade, não é? Agora o segundo ponto, a experiência do profeta. Vamos entender aqui um pouquinho sobre a experiência do profeta. A ode divina, não é? Jonas recebeu uma ode clara. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Jonas 1, versículo 2. A maldade, malícia de Nínive, capital da Síria em grande, né? Era grande, não é? Então a maldade, a malícia de Nínive, capital da Síria, era muito grande em Jonas 1, 21. A Síria, em uma espécie de Sodoma e Gomorra, reerguida naqueles dias. Era o epicentro mundial da violência, tortura, feitiçaria, idolatria, etc. O profeta Naum chama Nínive de a cidade sanguinária. Olha só, o profeta Naum chama a cidade de Nínive a cidade sanguinária. Naum 3, versículo 1. Ele vai chamar a cidade de Nínive de sanguinária. Não é que coisa, né? Para você ver como era o pecado, como era a luxúria. Estava igual Sodoma e Gomorra, não é? A deusa chata da guerra
e do sexo era a principal divindade adorada na Síria, não é? Violências e imoralidades eram as marcas constitutivas daquele povo. Eles tinham o costume, meus irmãos, de decepar as mãos, orelhas e narizes, vazar os olhos e esfolar vivos os seus inimigos. Olha que coisa terrível que era o costume daquela época, né? Então cortava as orelhas, cortava as mãos, cortava o nariz, vazava os olhos e esfolava vivos seus inimigos. Até crianças eram queimadas vivas. Eles desconheciam a palavra misericórdia. Quão terrível era aquele povo de Nínive, né? Ele desconhecia a misericórdia, ele desconhecia o amor. Jonas não desejava que esse povo fosse perdoado, por isso recusou cumprir a missão. Jonas, ele jamais desejou que esse povo fosse perdoado, por isso que ele não quis cumprir essa missão, porque ele sabia, ele conhecia o Deus que ele servia, ele sabia que se aquele povo se arrependesse, independente do que ele fazia, Deus ia perdoar aquela nação, Deus ia perdoar aquele povo como fez. Somos hábeis em condenar pessoas, né, por crimes e atos vis. Todavia, até a criminosos mais cruéis, por mais difícil que seja, meus irmãos, por mais difícil que seja de entendermos, tem direito de experimentar o perdão e o amor de Deus, né? O pior do pecador, né? O pior que seja, ele tem o direito de experimentar o perdão, o amor de Deus, como está em Lucas 23, 43. Deus ama até quem nós detestamos. Deus ama até quem nós detestamos. Vamos dar um pulinho lá em Romanos. Deixa eu ver se eu acho aqui Romanos. Só um minutinho. Vamos aqui em Romanos. Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Vai dizer assim, ó. Porém Deus comprova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nossos benefícios, quando ainda andávamos no pecado. Olha que coisa tremenda, né? Porém Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nossos benefícios, quando ainda andamos no pecado. Então aqui, como o povo de Nínive, Deus ele provou o seu amor, né, para conosco, ainda quando nós andamos em pecado, né? Olha que amor que Deus tem por nós, né? Deus ele prova o seu amor por nós pecador. Deus ele prova todo o amor que ele tem por nós pecadores, não é? Deus ele provou o seu amor morrendo por nós ainda pecadores, ainda no pecado, ainda na luxúria, ainda no erro. Deus ele morreu por todos, né? E como você vê o amor que Deus tem pela nossa vida. 1 Timóteo, versículo 1, capítulo 5. Vamos ver aqui 1 Timóteo 1, versículo 5, 15, vai dizer assim. 1 Timóteo 15. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha que coisa, né? Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, não é? Então Cristo ele veio ao mundo para salvar qualquer tipo de pecador que se arrepende. Não cabe a mim, não cabe a você ser juiz. Nós não estamos aqui no lugar de juiz. Entenda uma coisa, igreja. Porque o crente é muito fácil de julgar. O crente julga muitas pessoas. Esse é o mal dos cristãos hoje. Os cristãos eles querem julgar, eles querem se sentir melhor do que os outros. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que o criminoso. Nós não somos melhor do que qualquer outra pessoa que não conhece a Deus. Por quê? Porque eles não conhecem a Cristo. Um dia você também foi algo que Deus não agradou. Um dia você foi pecador e você continua sendo. Qual a diferença de mim para o povo de Nínive? É que o povo de Nínive eles não conheciam Deus, não é?
A diferença de mim para uma pessoa que não é convertida é que ele não conhece Deus, mas o amor que Deus tem por mim tem por ele também. O Deus, ele veio ao mundo para salvar os pecadores, os mais vis, os mais perigosos, os mais desprezíveis dos pecadores. Deus, ele morreu por mim, por você e por todos de igual modo. O erro da igreja é julgar as pessoas, não é? A igreja cristã, ela aponta muito o dedo para as pessoas e esquece de olhar para si mesmo, né? Deus ama até quem nos detestamos, não é? Jonas tentou fugir da face do Senhor, indo para uma direção oposta. Tarsis, uma colônia fenícias, de minerais, de mineração no sudoeste da Espanha. Era o lugar mais longe que alguma embarcação poderia levá-lo, né? Você pode depois examinar Jeremias 10:9 e Ezequiel 27, versículo 12. Ele comprou a passagem e se escondeu dentro do navio, né? O Todo-Poderoso interferiu enviando ao mar uma tempestade em Jonas 1:4. Enquanto os marinheiros estavam apavorados, Jonas permanecia apático, dormindo no porão do navio. Seu sono não era apenas físico, mas também espiritual. Os marinheiros do navio acreditaram que por detrás da tempestade existia uma causa espiritual e resolveram lançar sorte para ver a origem do problema em Jonas 1, versículo 7. Esta era uma prática muito popular entre as nações do passado, né? Depois você vê lá em Provérbios 16, 33, Atos 1, 26 e Josué 7, 16 e 15. Amém? A sorte caiu em Jonas 1:7, que foi lançada ao mar em Jonas 1, 12 e 15. Não é? O livro de Jonas, meus irmãos, nos ensina que é melhor obedecer a Deus do que desafiá-lo. É melhor obedecer a Deus do que desafiá-lo. O livro de Jonas, ele vai nos ensinar que temos que obedecer ao Senhor. É melhor obedecer do que desafiar o Senhor. Não podemos desafiar o Senhor, amém? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, versículo 22. Vamos ver aqui o que está escrito. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Deus com holocausto e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra. De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar, não é? Deuteronômio 27, vamos aqui, Deuteronômio 27. A obediência é melhor do que o sacrifício. Não podemos nos sacrificar, temos que obedecer. Deuteronômio 27, versículo 10. Vai dizer assim: portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os decretos que hoje te ordeno. Portanto, obedecerá à voz do Senhor teu Deus. Deus, ele não aceita mais sacrifício. Deus, ele quer obediência. E Jonas, ele preferiu se sacrificar do que obedecer ao Senhor. Há muitas pessoas desafiando a Deus com sua rebeldia, meus irmãos, e obstinação, não é? Caminhar na contramão da vontade divina é uma decisão perigosa demais. Desobediência é a rejeição da vontade de Deus. A Bíblia nos ensina a viver em conformidade com a vontade de Deus, como diz Romanos 12, 2. Há muita gente andando na contramão da palavra. Há muita gente dentro da igreja rebelde, obreiros, diáconos, evangelistas, pastores, líderes, desobediente, andando na contramão, querendo fazer o que quer, o que deseja o coração, para
para o seu próprio ego, sacrificando a sua própria salvação. E meu irmão, Deus ele não aceita mais sacrifício. Deus aceita obediência, um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Entenda isso, Deus não trabalha com rebelde, Deus não trabalha com sacrifício, mas Deus trabalha com obediência. Amém? O arrependimento do profeta ao ser lançado no mar, Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas em Jonas 1,17. O peixe não foi um dispositivo punitivo da parte de Deus, né? Mas um instrumento do seu livramento. Deus ele não mandou o peixe para punir Jonas, Deus mandou o peixe para livrar Jonas. O grande peixe engoliu Jonas não para devorá-lo, mas para protegê-lo e para nos ensinar o amor de Deus. O milagre não estava em Jonas ter sido engolido pelo grande peixe, mas em não ter sido digerido por ele. Não é? O milagre não estava no fato de ter engolido Jonas, e sim do peixe não ter digerido Jonas. E através do grande peixe, Deus ele provou a vida, ele preservou a vida do profeta Jonas. Tinha desistido de tudo, mas Deus não tinha desistido dele. Deus não desiste de você, até mesmo, irmão, quando você desiste de si mesmo. Eu vou repetir, Deus não desiste de você até quando você desiste de você mesmo. O profeta ficou 3 dias e 3 noites na entranha do peixe, no interior do peixe, orou ao Senhor pela primeira vez no livro, recobrou a consciência espiritual, se quebrantou diante de Deus. A verdade é que Jonas esperava morrer envolto pelas águas do mar, mas ao acordar vivo na entranha do peixe, percebeu o milagre. E depois de caminhar nas trilhas da rebeldia e sofrer a disciplina, Jonas encontrou alívio no caminho do arrependimento e da consagração. Que coisa linda, não é? A oração de Jonas consistia em 2 partes: agradecimento pelo livramento e renovação do compromisso profético. São 2 partes a oração de Jonas: agradecimento pelo livramento em Jonas 2, versículo 2 e 6, e renovação do compromisso profético em Jonas 2, 7 ao 10. Amém? Terceiro, a lição do livro. Terceiro ponto que nós vamos trabalhar, a lição do livro, a pregação de Jonas. Vamos entender aqui um pouquinho a pregação de Jonas, né? Jonas foi novamente comissionado por Deus, em Jonas 3:11, né? O grande peixe vomitou no litoral palestino, provavelmente próximo ao porto de Jope. Ele precisou se dirigir a Nínive, realizando uma longa viagem. Chegando lá, a mensagem proclamada por ele foi catastrófica. Pareceu incondicional, pois Jonas não apresentou a possibilidade de salvação. Não é? Era uma mensagem de juízo e calamidade. O profeta anunciou ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas 3:4. A palavra subvertida no original é a mesma utilizada para retratar a destruição de Sodoma e Gomorra. Não é? O profeta tinha fogo em suas palavras, a misericórdia pelos ninivitas não ardiam em seu coração, não é? Embora tivesse sido alvo da misericórdia, se comportou como um instrumento de juízo. Mas os ninivitas ficaram impactados com a pregação dele. A resposta dos ninivitas foi imediata. Proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco e se humilharam em Jonas 3, 5 e 6. Então a resposta daquela nação foi se humilhar, se vestir de pano de saco. O arrependimento foi unânime, né? Eles não justificaram seus erros, apenas clamando pelo perdão divino. Olha que coisa tremenda, né? Aquele povo não justificou o erro, apenas clamou
pelo poder divino. O arrependimento sincero é um ato de graça que Deus nos concede, e esta atitude tem o poder de mudar completamente o nosso destino. O arrependimento é uma via de restauração espiritual. Lucas 15, 7, Lucas 24, 47 e Atos 11, 18. O arrependimento, meus irmãos, dos ninivitas não agradou a Jonas. Ele ficou ressentido, não é? Em Jonas 4:1. No auge da angústia, revelou as causas que o levaram a fugir de sua missão. Ele tinha, meus irmãos, ele temia pela misericórdia divina, não é? Sabia que Deus, em sua piedade, poderia se sensibilizar com o arrependimento dos ninivitas e remover o juízo, em Jonas 4, versículo 2. Não é? O desejo de Deus, meus irmãos, não é punir imediatamente o pecador. Por isso, oferece oportunidades para o arrependimento. Né? Deus, ele não pune ninguém assim de cara. Deus, antes de punir algum pecado, Deus, antes de punir alguém, ele ainda oferece uma via para você se arrepender. Deus ainda avisa. Deus avisou Israel, né, que ia ser escravo. Deus avisou aquele povo de Israel. Deus, ele sempre vai avisar a respeito do nosso pecado. Ele não vai punir você de cara. Primeiro ele vai te avisar. Ele vai falar com você. Não faz isso, faça dessa maneira, não vai por esse caminho. Mas nós somos tão rebeldes que nós procuramos não ouvir a voz do Senhor. Depois o irmão medita em Jeremias 36:3 e 2 Pedro 3:9. Amém? Frustrado, meu irmão, Jonas desejou morrer em Jonas 4:3. Saiu da cidade de longe, ficou assistindo desgostosamente o desfecho de Nínive, já prevendo a possibilidade da suspensão do juízo. Amém? Neste inteirinho recebeu a lição da balbueira em Jonas 4, 6, 11. Deus lhe mostrou que ele tinha compaixão de uma planta que morreu, não é? Mas não se compadeceu daquele povo que morreria. Deus o confrontou e expôs sua incoerência. Você vê como é que o homem é incoerente, né? O homem sente compaixão por uma balbueira, mas não sente compaixão pelo seu próprio semelhante, né? A misericórdia divina que experimentamos deve também ser compartilhada com todos aqueles que dela carecem, em Mateus 6:12. Deus ama quem você detesta. A questão principal era que Jonas abominava os ninivitas. Amém? Ele desejava no seu íntimo, meus irmãos, que eles fossem condenados. Precisamos entender que Deus não é um controle remoto ao alcance de nossas mãos. Amém? Que age de acordo com nossos comandos. Seus planos são perfeitos, suas misericórdias é eterna e seus pensamentos são sempre melhores que os nossos, para nós e para todos. João 11:8, Salmos 4:5, Isaías 30:18. Jonas, meus irmãos, agiu como um típico hebreu de sua época. Seu preconceito contra os assírios era resultado de sua visão altamente nacionalista, e Deus precisou trabalhar com sua visão para mudar seu coração. Também possuímos valores, meus irmãos, e pensamentos contaminados pelo espírito de nossa época. Precisamos que Deus trabalhe em nós e nos levando, trabalhe e nos levando-nos à libertação. Somos apressados em julgar o próximo, né? Nós somos ali apressados em julgar o próximo, né? E temos dificuldade de liberar o perdão, não é? Inclusive a quem amamos. Imagine então a dificuldade que temos de perdoar a quem reprovamos. Não somos tão diferentes
de Jonas, precisamos da misericórdia divina sobre nossas vidas, né? Jonas, a inimaginável graça e misericórdia de Deus, né? Jonas é a inimaginável graça e misericórdia de Deus. A história de Jonas é uma das mais conhecidas histórias da Bíblia. O livro que narra esta história é um manual missionário sobre o assunto do escopo universal na individual da salvação de Deus. Amém? Alguns chamam o livro de Jonas de o livro de Atos do Antigo Testamento, porque ele demonstra divinamente que Deus está disposto a ter misericórdia de todos aqueles que a buscam com humildade e sinceridade. O arrependimento, meu irmão, do povo de Nínive adiou a destruição da sua cidade por aproximadamente 150 anos. Amém? 150 anos Deus adiou o fim daquela cidade por causa do arrependimento daquele povo. O grande momento do livro é o fato de que ele comenta de maneira objetiva sobre o cenário humano, especialmente o seu lado religioso do ponto de vista divino. Aqui está o segredo da história continuada do livro, o que faz com que ele dependa em parte do autor entendimento e em parte do entendimento que temos do amor abrangente de Deus a quem servimos. Amém? O livro terminou, meus irmãos, apresentando o imensurável amor de Deus pela pessoa independente da nacionalidade. Nenhum livro no Antigo Testamento ensinou de maneira tão visível a categórica a misericórdia divina das outras nações. Jonas aprendeu a lição, acreditamos que sim. O ato de registrar a história, meus irmãos, apresentando sua grosseria pessoal, paralelamente, a perfeição divina indica o desejo de exortar seus compatriotas para que não cometessem os mesmos erros praticados por ele. Amém? Então o livro de Jonas ele vem aqui nos dar uma lição de perdão, uma lição de amor, uma lição de comunhão, não é? Nós precisamos deixar de ser mais juízes e ser mais ser mais amoroso, né? O povo tem mania de julgar os outros, né? E Deus ele vem aqui usar o livro de Jonas para nos confrontar, né? Sobre isso. Deus ama quem você detesta. Enquanto você detesta o seu semelhante, Deus ama ele. Enquanto você está detestando e julgando o pecador, Deus ama um pecador que se arrepende. A festa diante dos anjos no céu quando o pecador se arrepende. Amém? Que nós viemos aprender com o livro de Jonas como devemos perdoar e ouvir a voz do Senhor. Amém? Deus abençoe a tua vida grandemente. Espero que essa mensagem possa alcançar o coração de cada um nesta tarde. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço no seu coração. Amém? Um beijo e até a próxima. Tchau.